Eu quero saudar a querida Irmandade com a santa e gloriosa paz de nosso Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo que vai me ouvir, diga amém. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, nós vamos gravar aqui uma mensagem esta que vai ser muito polêmica, mas Deus me impulsionou, tocou no meu coração para fazer essa mensagem, que é uma mensagem de advertência para os religiosos da terra. Então, mas não vamos adiantar muito a mensagem, porque é o que Deus nos der de falar. O que Deus nos der de falar, nós vamos primeiro ler uma passagem da Bíblia e depois vamos refletir e vamos pregar aquilo que Deus colocar no nosso coração. Então, para começar toda a vida nossas mensagens, sempre eu digo, Deus em Cristo seja louvado, para todos sempre. Amém. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, abram os seus corações para ouvir mais uma mensagem de um atalaia de Deus na terra. De tempos em tempos, Deus tem os seus atalaias para levantar na terra, para advertir e avisar o grande perigo que os povos da terra estão correndo por não querer dar ouvido à verdade, que vem das Escrituras. Os atalaias de Deus pregam as suas mensagens com base nas Escrituras, sem acrescentar nenhum tio e nenhum cedilha. Vamos usar como base para a nossa mensagem as palavras do Senhor Jesus Cristo, que está escrito em Lucas capítulo 6, versículo 43 a 49. Então começa dizendo o Senhor Jesus Cristo: porque não há árvore boa que dê mau fruto, e nem tampouco a árvore mau pode dar bons frutos, porque cada árvore se conhece pelos frutos, pois dos espinheiros não se colhem figos, nem dos abrolhos se colhem uvas. O homem bom do seu bom tesouro do seu coração tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas maus. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu profundamente uma vala e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu contra aquela casa e não pôde abalar, porque estava sendo edificada sobre uma rocha. Mas o que ouve as minhas palavras e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a areia, sem alicerces, na qual veio o vento e a chuva e bateu com ímpeto, e logo caiu aquela casa, e foi grande a sua ruína, porque tinha sido edificada na terra. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, Jesus Cristo nos mostrou duas árvores, uma árvore boa e uma árvore mau. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e nem a árvore mau produzir frutos bons. Cada árvore produz o seu próprio fruto. Dos espinheiros não se colhem figos, nem dos abrolhos se colhem uvas. O homem bom do seu bom tesouro tira o bem, o homem mau do seu mau tesouro tira o mal. Jesus Cristo nos mostra dois homens, um homem bom e um homem mau. Vamos fazer uma análise sobre os dois homens, que nós vamos falar sobre dois homens políticos. Um homem se chama Lula e o outro homem se chama Bolsonaro. Vamos fazer uma análise sobre a vida destes dois homens. E qual dos dois homens podemos comparar com a árvore boa ou com a árvore mau? Qual dos dois homens tem um bom coração e um bom tesouro? A nação brasileira está dividida. Uma parte da nação brasileira defende Lula, a outra parte defende Bolsonaro.
Jesus Cristo disse que pelos seus frutos se conhece a árvore. A quem nós podemos assemelhar a árvore boa e a árvore mau? Qual será a árvore boa que está produzindo bons frutos? Bolsonaro ou Lula? Com base nas palavras do Senhor Jesus Cristo, quem está produzindo frutos maus é Bolsonaro. E Lula está produzindo frutos bons. Jesus Cristo disse que cada árvore produzirá o seu próprio fruto. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore mau também não pode produzir frutos bons. Que tipo de frutos Bolsonaro está produzindo? Que frutos Lula está produzindo? Vamos analisar que tipo de frutos esses dois homens estão produzindo. Se nós olharmos para as Escrituras, conforme as palavras do Senhor Jesus Cristo, os frutos que Bolsonaro está produzindo é frutos maus, é frutos podres. Cada árvore produz o seu próprio fruto. Pelos frutos que Bolsonaro tem produzido, se conhece os seus frutos, que não são frutos bons. O Senhor Jesus Cristo diz que a árvore mau não pode produzir frutos bons, e nem a árvore boa produzir frutos maus. Evangélicos do Brasil estão correndo um grande perigo. Que perigos os evangélicos do Brasil estão correndo? O perigo que muitos evangélicos do Brasil estão correndo é que tem muitos evangélicos do Brasil comendo dos frutos que Bolsonaro está produzindo. E por comer dos frutos que Bolsonaro está produzindo, muitos já morreram e outros estão condenados a 17 anos de prisão. Bolsonaro está se alimentando dos seus próprios frutos e está contaminando muita gente aqui na Terra. E muita gente está correndo o risco de morrer ou de ser preso. Há muitos anos passados, nós já vimos coisas parecidas com as que estão acontecendo hoje nos nossos dias atuais. Há muitos anos de prisão, muitos irmãos estão condenados a passarem tudo isso por causa de um homem chamado Bolsonaro. É questão de tempo. Bolsonaro vai ser julgado e pode pegar muitos anos de cadeia também. Bolsonaro pode até ser preso, pode não ser. Ele vai ser julgado. No dia do julgamento, a gente vai saber. Se ele for inocentado, glória a Deus. E se for condenado também, glória a Deus, porque ele vai pagar um preço. Ele vai ser medido com aquela medida que ele mediu Lula. E esta mesma medida o nosso Deus vai medir ele. Então a sua prisão não é injusta. Porque com essa mesma medida que ele mediu Lula e colocou Lula na prisão, injustamente, Jesus Cristo disse que com a medida com que mediu o outro, vos medirão a vós também. Então, se Bolsonaro for preso, não é injustamente, porque tem muitas provas contra ele. Tem muitas testemunhas verídicas para provar que a prisão de Bolsonaro é justa, porque foi com essa medida que ele mediu Lula, para passar mais de 500 dias na cadeia, preso injustamente, sem dever à justiça dos homens. A prisão de Lula foi uma trama entre Bolsonaro e Moro, que planejaram a prisão de Lula para que Bolsonaro pudesse ganhar as eleições em 2018. A única solução para Bolsonaro ganhar as eleições de 2018 era prender Lula. Se Lula não tivesse sido preso, Bolsonaro não tinha ganhado as eleições de 2018. A prova que a prisão de Lula foi injustamente
é que depois ele foi inocentado os mesmos juízes que condenaram, esses mesmos inocentaram ele. A prova que a prisão de Lula foi injusta para Bolsonaro ganhar as eleições de 2018 é que as eleições de 2022, Bolsonaro perdeu as eleições de 2022 e Lula ganhou as eleições de 2022. Veja como Lula não pode ser comparado com uma árvore mau, porque quantas eleições Lula perdeu para o seu adversário e Lula soube aceitar a perda da eleição e nunca fez o que Bolsonaro fez, não aceitando a perda da eleição de 2022, projetou um golpe para tomar à força a cadeira presidencial. Mas todos os projetos caíram por terra, não deu certo nenhum. Porque todos os projetos feitos por Bolsonaro deu todos errados. Nenhum projeto feito por Bolsonaro deu certo. Sabe por quê? Nenhum projeto feito por Bolsonaro não deu certo? Porque todos os projetos eram projetos maus. Lula e o seu vice e o ministro Alexandre de Moraes estavam projetados para morrer. Então Lula e o seu vice e o ministro Alexandre de Moraes estavam protegidos por Deus, para que com eles se cumprissem as palavras do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 17. Não prosperará nenhuma arma contra ti, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança do Senhor e a sua justificação que de mim procede, diz o Senhor. Irmãos e ouvintes, nós sabemos do que tinha preparado para Lula e o seu vice Alexandre de Moraes. Tinha muitas armas preparadas para matar Lula e o seu vice Alexandre de Moraes. Mas Deus, olhando do céu para a terra, não permitiu que os inimigos prevalecessem contra a vida de Lula e do seu vice de Alexandre de Moraes. Irmãos, em Cristo Jesus, se não fosse a mão poderosa de Deus guardando Lula e o seu vice Alexandre de Moraes, os projetos de Bolsonaro tinham sido executados contra a vida de Lula e do seu vice de Alexandre de Moraes. Esses três irmãos eram o alvo do projeto de Bolsonaro, para que o golpe fosse concretizado e eles se assentar na cadeira presidencial. Como disse o nosso Divino Mestre Jesus Cristo, o homem mau do seu mau tesouro tira o mal, e o homem bom do seu bom tesouro tira o bem. Não resta dúvidas, Bolsonaro é um homem do coração mau, e Lula é um homem do coração bom. Sem sombra de dúvida, sem questionamento. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca, disse Jesus Cristo. O que saía da boca de Bolsonaro no tempo das campanhas políticas e também depois das campanhas políticas, o que tinha guardado no mau coração de Bolsonaro, somente coisas maus. Tinha sido guardado o mal no coração de Bolsonaro, porque ele tem um mau tesouro. Nesse mau tesouro era o que estava guardado e que ainda hoje está guardado ainda, só maldade. Uma das coisas que não tinha guardado no mau coração de Bolsonaro era o bem. O mau tesouro de Bolsonaro estava cheio de ódio e de maldade, projetada contra Lula e o seu vice Alexandre de Moraes. Irmãos e ouvintes, Jesus Cristo diz: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos digo. Irmãos, nós sabemos que mais de 50% dos evangélicos do Brasil apoiaram Bolsonaro para presidente. Agora, ouçam evangélicos do Brasil que apoiaram Bolsonaro para presidente. O que Jesus Cristo diz
para vocês evangélicos que apoiavam Bolsonaro para presidente. Ele diz o seguinte: por que vocês me chamavam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos digo? Alguma vez vocês ouviram eu dizendo que odiássemos aos outros? E por que vocês, evangélicos, que apoiaram o candidato Bolsonaro para presidente, odiavam tanto o candidato Lula, a ponto de dizerem que Lula deveria morrer? Por quê? Lula era do diabo e Bolsonaro era um homem de Deus. Como Bolsonaro podia ser um homem de Deus se no seu coração só tinha ódio, rancor e só desejava a ruína do seu adversário, que era Lula? Um homem de Deus não tem ódio e nem rancor no seu coração contra ninguém aqui na terra. O homem de Deus só quer ver o bem do seu próximo aqui na terra. O homem de Deus ama o seu próximo como ama a si mesmo. Por que os evangélicos que apoiaram Bolsonaro para presidente chamam Jesus Cristo de Senhor, Senhor, e não fazem o que Jesus Cristo mandou fazer? Irmãos e ouvintes, com os evangélicos do Brasil que apoiaram Bolsonaro para presidente, cumpre-se as palavras de Paulo que está escrito na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 10 a 12. Com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso Deus lhe envia a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade e antes tiveram prazer na injustiça. Irmãos e ouvintes, aonde estava o prazer dos evangélicos que apoiaram Bolsonaro para presidente? O seu prazer estava na injustiça. Ou estava na justiça? Será que era justo os evangélicos que apoiaram Bolsonaro para presidente dizerem que Bolsonaro era um homem de Deus e que Lula era um homem do diabo? Todos os evangélicos que odiarem o nosso irmão Lula, eles estão com um tesouro no seu coração, cheio de ódios, de rancor e de maldade. Todos os evangélicos que diziam estas maus palavras contra Lula estavam com a operação do erro, para crer na mentira, pensando que estavam crendo na verdade. O Deus deste século cegou mais de 50% dos evangélicos do Brasil para eles crerem na mentira, pensando que estavam crendo na verdade. A maioria dos evangélicos do Brasil que apoiaram Bolsonaro para presidente estavam certos de que a verdade estava com eles e que a mentira estava com Lula e com os seus eleitores. No dia 29 de outubro, um repórter entrevistou um líder religioso e perguntou para o líder: qual é o Deus verdadeiro? É o Deus da direita ou é o Deus da esquerda? Ou seja, qual é o Deus verdadeiro? É o Deus de Bolsonaro ou é o Deus de Lula? O líder respondeu para o repórter: amanhã, 30 de outubro, nós sabemos. Nós vamos saber quem é o Deus verdadeiro, se o Deus de Bolsonaro ou o Deus de Lula. O repórter disse para o líder religioso: isso quer dizer que o Deus verdadeiro é o Deus do candidato que ganha as eleições? Ele respondeu: sim. O candidato que ganha as eleições é porque o seu Deus é verdadeiro. Amanhã nós vamos saber qual é o Deus verdadeiro, se o Deus da direita ou o Deus da esquerda. Ou seja, amanhã nós sabemos qual é o Deus verdadeiro, se o Deus de Bolsonaro ou o Deus de Lula. Porque o Deus que ganha as eleições
Ou seja, não é Deus ganhar as eleições, irmão, mas é Deus permitir. Então, o Deus que permitisse o que ganhasse as eleições é porque era o Deus verdadeiro. Irmãos, vejam o tamanho da injustiça de Bolsonaro e dos seus eleitores. Disseram que Bolsonaro ganhou as eleições, mas Alexandre de Moraes fraudou as eleições, ou seja, tomou as eleições de Bolsonaro para dar a Lula. Bolsonaro e os seus apoiadores, não conformados com a perda da eleição para Lula, projetaram dar um golpe e para Lula não assumir a presidência da República e Bolsonaro ficar no poder pelo resto da sua vida. Eu pergunto aos evangélicos que apoiaram Bolsonaro para presidente: quem é o Deus verdadeiro? É o Deus de Bolsonaro ou é o Deus de Lula? Quem é o homem de Deus? É Bolsonaro ou é Lula? Quem é o Filho de Deus? É Bolsonaro ou é Lula? Qual o homem que podemos comparar a uma árvore boa? Bolsonaro ou Lula? Biblicamente, Bolsonaro é uma árvore mau e Lula é uma árvore boa. Quem está produzindo frutos bons é Bolsonaro ou Lula? A verdade é nua e crua, quem está produzindo frutos maus é Bolsonaro e os seus apoiadores. Irmãos e ouvintes, eu uso as palavras de Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 1 a 3. Quando Paulo diz: irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus. Naquele tempo ele disse para os israelitas, e nós dizemos hoje: a nossa súplica a Deus por Bolsonaro e pelos seus apoiadores é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo ou não entendendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Irmãos e ouvintes, se Paulo estivesse no nosso meio, ele dizia com Bolsonaro e com seus apoiadores as mesmas palavras que ele disse para os romanos: a minha oração a Deus por Bolsonaro e pelos seus apoiadores é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Eles, não conhecendo a justiça de Deus, procuraram fazer justiça com as suas próprias mãos. Bolsonaro e os seus apoiadores não se conformaram com a perda das eleições, estabeleceram a própria justiça e não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Se Bolsonaro tem se sujeitado à justiça que vem de Deus e realmente ele fosse um homem de Deus, ele não tinha fugido do Brasil no dia 30 de dezembro de 2022. Se ele fosse um homem de Deus, teria ficado no Brasil. Dia 1º de janeiro de 2023, tinha passado a faixa para Lula e desejado tudo de bom para Lula na presidência da República. Se realmente Bolsonaro fosse um homem de Deus, ele não tinha deixado se acumular tantas maldades no seu coração e na sua mente, como ele deixou se acumular. Nunca na história dos presidentes do Brasil aconteceu o que aconteceu com Bolsonaro. Nunca um candidato à presidência da República perdeu uma eleição e se revoltou com a derrota, como Bolsonaro. Bolsonaro usou todas as armas do maligno para tomar o poder. Todos os projetos que Bolsonaro fez para tomar o poder deu tudo errado. Tem muita gente pagando um preço muito alto por causa de Bolsonaro.
Tem irmãos sentenciados a 17 anos de prisão por causa de Bolsonaro. Muitos irmãos perderam empresas, perderam esposa, perderam filhos, perdeu o juízo, perdeu a vergonha, perdeu irmãos, amigos. E está correndo o risco de perder até a sua salvação eterna, se não se arrependerem de ter apoiado Bolsonaro para presidente da República. As Escrituras diz: maldito o homem que confia no homem e faz do homem o seu apoio. Os evangélicos do Brasil que apoiaram Bolsonaro para presidente caíram todos em maldição, porque apoiaram Bolsonaro e confiaram em Bolsonaro como se ele fosse um Deus. Vamos ouvir o que diz as Escrituras sobre os que confiam no homem e se apoiam no homem, ou se apoiam no homem mortal. Vamos ver Jeremias 17, 5 a 13. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, pois é como um junipeiro no deserto, e não verá o bem algum, antes morará nos desertos secos, em terra salgada e inabitada. Mas é bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Os que confiam no Senhor é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para os ribeiros, e não receará quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano da sequidão não se fadiga, nem deixa de dar frutos. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso, quem poderá conhecer? O Senhor, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonaram serão envergonhados, e os que se apartam de ti serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas, vivas. Foi o que aconteceu com os evangélicos que apoiaram Bolsonaro para presidente em 2022. Abandonaram o Senhor Deus para apoiar um homem chamado Bolsonaro. Entraram em maldição por confiar no homem chamado Bolsonaro. Irmãos e ouvintes, as Escrituras não podem falhar. O que as Escrituras diz se cumpre. Ou se cumpriu com os evangélicos que apoiaram Bolsonaro para presidente em 2022. Caíram em maldição, abandonaram o Deus vivo para seguir o Deus deste século. Por isso, os seus nomes foi escrito na terra, porque abandonaram o Senhor do céu para seguir o Senhor da terra. Só tem uma coisa a fazer, todos que abandonaram o Deus do céu para seguir o Deus da terra: repetir as palavras de Jeremias, capítulo 17, versículo 14. Clamar ao Deus do céu por misericórdia, dizendo: cura-me, ó Senhor, e serei curado. Salva-me, ó Senhor, e serei salvo, pois tu és o Deus do meu louvor. Se Bolsonaro e os seus apoiadores pedirem perdão ao Deus do céu por tantas maldades que praticaram contra Lula e os seus eleitores no ano de 2022, ano de 2022 e 2023 vai ficar na história do Brasil ou do mundo inteiro. História de um homem chamado Jair Messias Bolsonaro, que não aceitou a perda da eleição de 2022 e queria dar um golpe para tomar o poder e ficar como presidente da República para o resto da sua vida aqui na Terra. Irmãos e ouvintes, o que Bolsonaro poderia ter feito para que em 2026 ele poderia até ganhar as eleições e voltar presidente da República? Se Bolsonaro fosse um homem de Deus, ele teria aceitado a perda da eleição
não tinha abandonado o Brasil, tinha ficado no Brasil. Dia 1º de janeiro de 2023, tinha passado a faixa presidencial para Lula e desejado que Deus abençoasse em toda a sua trajetória como presidente da República do Brasil. Se Bolsonaro tivesse aceitado a perda da eleição de 2022, nada do que aconteceu tinha acontecido. Tudo o que aconteceu de ruim no Brasil, a culpa cai sobre os lombos de Bolsonaro. Será que Bolsonaro está preocupado com os irmãos que estão presos, sentenciados a 17 anos de prisão? Todos os brasileiros que estão sofrendo nas prisões e passando dificuldade financeira porque perdeu todos os seus bens materiais, agradeçam tudo isso que vocês estão passando a um homem chamado Jair Messias Bolsonaro. Vem aí as próximas eleições de 2026 para presidente da República. Quem é da esquerda, não saia da esquerda. Quem é da direita, venha para a esquerda. Foi comprovado em 2022 que o Deus verdadeiro é o Deus da esquerda. O Deus da direita é o Deus deste século. É um Deus falso. Porque o Deus da direita é falso. Porque ele enganou mais de 50% dos evangélicos do Brasil em 2022. Será que os evangélicos do Brasil vai ser enganados outra vez em 2026? Irmãos e ouvintes, o pregador desta mensagem não apoia nenhum partido político. O presidente que ganhar a eleição é o meu presidente, é o nosso presidente, seja do partido A ou partido B. 2026 vem aí, eleições para presidente da República. Aqui vai o meu conselho para todos os evangélicos do Brasil. Não se envolvam com a política, seja da direita ou seja da esquerda, seja Lula ou Bolsonaro. Os candidatos Lula ou Bolsonaro são homens e não podemos nos apoiar nos homens para não cairmos em maldição. O único homem que nós devemos nos apoiar é o homem chamado Jesus Cristo. Evangélico do Brasil, não façam em 2026 o que vocês fizeram em 2022. Colocaram Jesus Cristo para fora da igreja, para colocar os políticos nos púlpitos das igrejas. Deixaram de si apoiarem em um homem chamado Jesus Cristo para se apoiar nos candidatos políticos. Jesus Cristo disse que nenhum servo pode servir a dois senhores. Jesus Cristo estava dizendo que ninguém pode servir a Deus e a política. E por que os evangélicos servem a dois senhores? Servem a Deus e ao mundo. Ou seja, servem a Deus e a partir dos políticos. Aqui vai o meu conselho como atalaia de Deus para os evangélicos, não só do Brasil, mas os evangélicos do mundo inteiro. Não se envolvam com a política. O professor Aurélio, um homem sábio, ele disse: a maldita política dividiu a população, avivou a intriga, azedou os ânimos e tornou insuportável a vida nos lugarejos. Os irmãos e ouvintes sabem que nas obras da carne está os partidos políticos. Veja a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 21. Paulo diz que os que estiverem aqui na terra, enquadrados nas obras da carne, não herdarão o reino de Deus. Porque Jesus Cristo disse que naquele dia muitos vão dizer e se lamentar na sua presença. Ou seja, na presença de Jesus Cristo, dizendo que era um servo de Deus. E Jesus Cristo vai dizer para muitos naquele dia que não vos conhece, não sabe de onde eles é, não sei quem é vocês, e mandar sair de perto deles, chamando eles de malditos praticadores de iniquidades. Irmãos,
e ouvintes, por que Jesus Cristo vai chamar muitos evangélicos de maldito praticador de iniquidade? Porque muitos evangélicos chamam Jesus Cristo de Senhor, Senhor, e não faz o que Jesus Cristo mandou fazer. Jesus Cristo nunca mandou fazer o que os evangélicos fazem nas suas igrejas hoje no século XXI. As palavras do nosso Senhor Jesus Cristo não têm nenhuma validade nas igrejas dos evangélicos do século XXI. Irmãos, se Jesus Cristo estivesse aqui na terra, qual partido político ele aprovava ou apoiaria? Nenhum partido político Jesus Cristo apoiaria ou aprovaria. Se Jesus Cristo estivesse aqui na terra, como cidadão, em quem ele votaria? Eu digo como cidadão, Jesus Cristo votaria em Lula em 2026. Por quê? Jesus Cristo votaria em Lula e não em Bolsonaro. Jesus Cristo votaria em Lula porque Lula está do lado dos pobres e Bolsonaro está do lado dos ricos. Se Jesus Cristo estivesse aqui na terra, ele apoiaria os ricos? Quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, ele deu apoio aos ricos? Veja em Mateus capítulo 19, versículos 16 a 24. Se Jesus Cristo, como cidadão, votaria em Lula, nós, os verdadeiros cristãos, seguidores de Jesus Cristo, devemos votar também em Lula, que está do lado dos pobres. Duas coisas que Jesus Cristo não apoia aqui na terra, ou seja, não aprova aqui na terra: política e religião. Política e religião odiaram tanto a Jesus Cristo que pediram a sua morte. E pediram a morte de cruz, para que ele morresse como um malfeitor. Assim os religiosos e os políticos matariam Jesus Cristo crucificado outra vez, se ele viesse pisar nesta baixa terra. E mataria com morte de cruz. Então, meus irmãos, assim os religiosos e os políticos mataram Jesus Cristo crucificado em uma cruz, entre dois malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Irmãos, se Jesus Cristo ainda viesse pisar nesta baixa terra, os religiosos e os políticos crucificariam Jesus Cristo outra vez. Já imaginaram, irmãos, Jesus Cristo em uma igreja pregando o capítulo 10 de São João, chamando os pastores de ladrões e salteadores, serpente e raça de víboras, cegos e guia de cegos, dizendo que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus me manda falar. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Pelo fruto se conhece a árvore. Comparamos Bolsonaro e Lula com uma árvore. Bolsonaro com uma árvore mau. Lula com uma árvore boa. Que fruto Bolsonaro tem produzido? Lula como uma árvore. Que fruto ele tem produzido também? Qual das duas árvores está produzindo frutos bons? Lula ou Bolsonaro? Só cego não vê que Bolsonaro simboliza a árvore mau e Lula está simbolizando a árvore boa. Sem sombra de dúvida e sem questionamento. Lula é uma árvore que tem folhas. Bolsonaro é uma árvore que não tem folha. Lula está produzindo frutos bons. Bolsonaro está produzindo frutos maus. Nenhuma árvore boa pode produzir frutos bons e nenhuma árvore mau pode produzir frutos bons. Né, irmão? Vou repetir de novo aqui para vocês ouvirem. Nenhuma árvore boa pode produzir frutos maus. Nenhuma árvore mau pode produzir frutos bons. A árvore boa produz frutos bons e a árvore mau produz frutos maus. Irmãos e ouvintes, todas as nossas mensagens é baseada nas Escrituras. Esta mensagem
é baseada nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo nos mostrou as duas árvores, uma árvore boa e uma árvore mau. E nós comparamos estas duas árvores com Lula e Bolsonaro. Examinando estas duas árvores, descobrimos qual das duas árvores poderemos comparar a uma árvore boa. Poderemos comparar Lula com uma árvore boa e a outra árvore, que é Bolsonaro, comparar com uma árvore mau. Então, a árvore boa comparei com Lula e a árvore mau comparei com Bolsonaro. Os irmãos e ouvintes talvez questionem por que você comparou a árvore boa com Lula e comparou a árvore mau com Bolsonaro. É porque eu aprendi com Jesus Cristo a conhecer a árvore boa e a árvore mau. Jesus Cristo nos deu o conhecimento do bem e do mal, para nós conhecer a árvore boa e a árvore mau. O próprio Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, nos ensinou como nós conhecer a árvore boa e a árvore mau, porque pelos seus frutos se conhece. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e nem a árvore mau produzir frutos bons. Cada árvore dá o seu próprio fruto. Irmãos e ouvintes, quem não tem o Espírito de Cristo não conhece a árvore pelo seu fruto. Para os que não têm o Espírito de Cristo, a árvore mau pode produzir frutos bons, mas Jesus Cristo disse que a árvore mau não pode produzir frutos bons, e nem a árvore boa dar frutos maus. Para os que não têm o Espírito de Cristo, Bolsonaro sendo uma árvore mau, mas ele pode produzir frutos bons. Para os seus apoiadores. Agora eu pergunto para os apoiadores de Bolsonaro: por que todos que comeram dos frutos produzidos por Bolsonaro, os que não morreram, estão doentes? Uma das doenças que atacou os apoiadores de Bolsonaro foi a cegueira espiritual. Todos os evangélicos que apoiaram Bolsonaro para presidente cegaram espiritualmente, sem sombra de dúvida, sem questionamento. Estou dizendo isto com base nas palavras que está nas Escrituras. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 a 7. Os irmãos sabem quem cegou espiritualmente os evangélicos que apoiaram Bolsonaro para presidente? Paulo tem a resposta em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 a 4. O Deus deste século foi quem cegou espiritualmente os evangélicos que apoiaram Bolsonaro para presidente. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo está encoberto para todos os apoiadores de Bolsonaro. E o Evangelho está encoberto naqueles que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Irmãos, qual é a verdade que tem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Ou seja, qual é a validade que tem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para os que apoiaram Bolsonaro para presidente em 2022? Os cristãos verdadeiros não votam em partidos políticos. Os cristãos verdadeiros escolhem um homem para votar nas eleições. Como Jesus Cristo comparou o homem com uma árvore, então escolhemos um homem que seja comparado a uma árvore boa, que produza frutos bons. Nós analisamos a árvore para ver se esta árvore está produzindo frutos bons. Então, se esta árvore estiver produzindo frutos bons, então é esta árvore que nós escolhemos para votar nas eleições. Estamos analisando qual das duas árvores está produzindo frutos bons, para que em 2026, com a permissão de Deus,
nós possamos dar o nosso voto de confiança a um homem que produza frutos bons, a um homem que esteja produzindo frutos bons. O mínimo que os apoiadores de Bolsonaro, ao ouvir esta mensagem, vão me elogiar. Sabe qual é os elogios que eles vão fazer comigo? Com as palavras que eu tenho dito, eles vão dizer que eu sou um anticristo, que eu sou um endemoniado, porque eu disse que Lula é comparado com uma árvore boa e Bolsonaro com uma árvore mau. Esta mensagem tem como fonte as palavras do Senhor Jesus Cristo, que está escrito ou que se encontra escrito em Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 49. Se os evangélicos acreditassem nas palavras do Senhor Jesus Cristo, acreditariam também na mensagem do Atalaia de Deus. Jesus Cristo diz: quem vos ouve, a mim me ouve, e quem vos rejeita, a mim me rejeita, e rejeita aquele que me enviou. Ou seja, rejeita o próprio Deus, ao qual todos os evangélicos chamam de Pai. Conforme Lucas, capítulo 10, versículo 16 a 20. Mateus 10, 40 a 41. João 13, 19 e 20. Um dia vocês vão reconhecer que esteve no meio de vocês um atalaia de Deus, e vocês não acreditaram nas suas mensagens de advertência. Antes rejeitaram as suas mensagens. Os atalaias de Deus aprendem com Jesus Cristo e repassam para os habitantes da terra. Ouvir tudo que nós aprendemos de Jesus Cristo, nós repassamos. Ensinar o bem, ensinar o amor, fugir do ódio, fugir do mal, fugir das aparências. O que eles ouçam ou deixem de ouvir, o que Deus falar, nós falamos. Somos atalaias da última hora, de volta à palavra original. É o conselho revelado dos céus para os povos da terra ouvir antes do toque da última trombeta. É o conselho, é a palavra. Deus em Cristo seja louvado. E toda a igreja de Jesus Cristo na terra diga amém.